A reação negativa do mercado financeiro de ontem, que prosseguiu hoje com muita volatilidade, não tem relação com a criação de um programa de transferência de renda mais amplo que o Bolsa Família. O mercado não gostou da sugestão que foi apresentada ontem, como oficial, inclusive pelo próprio presidente Bolsonaro, para viabilizar os recursos necessários para poder bancar esse novo programa. E é sobre essa situação agora que nós vamos conversar com o Daniel Cury, que é economista, diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Daniel, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bem, Daniel, a discussão não tem nada de ideológica, foi uma questão técnica que passa até pela legalidade do que se pretendia fazer. Agora o presidente trata meio como um balão de ensaio, dizendo que alguns sugerem essa questão do precatório, mas ontem parecia certo isso, né? Sim, eu acho que um ponto importante é o que está por trás, né? De fato, eu acho que a sociedade valoriza, né, a instituição de um programa de renda básica permanente. A gente está passando por um momento muito difícil, e como você falou, acho que a questão não é muito isso, né? A questão é como compatibilizar um programa como esse, que naturalmente ele é robusto, ele é custoso, ele exige o deslocamento de uma parcela grande de recursos, e como compatibilizar isso com as nossas restrições fiscais, para que no futuro esse próprio programa também não tenha que sofrer por conta do pagamento de uma eventual dívida, do passivo que está sendo gerado. Então a discussão muito é em torno de como financiar esse programa, né? E aí o governo, ao mesmo tempo que mostra uma premissa de instituir esse programa, ele tem uma premissa de cumprir a todo custo o teto de gastos. E talvez seja incompatível, né, as duas soluções, né? Agora, Daniel, antes outras propostas foram apresentadas pela equipe econômica. Essa última ficou a impressão que ela tinha muito a ver com lideranças políticas no Congresso que estavam discutindo o orçamento e tentando buscar os recursos, e chegou a essa ideia dos precatórios, né? E também o uso dos recursos do Fundeb, que foi uma novidade. Foi ampliada a participação do governo e permitiria aí a utilização de parte da receita com outras finalidades, e o governo poderia aproveitar. Agora, antes a equipe econômica estava sugerindo, por exemplo, a revisão de outros programas sociais, porque aí você poderia viabilizar uma redução das despesas para assumir uma outra despesa, que seria esse programa, com uma finalidade que produz mais resultados, né? Assim, você poderia tentar obter o financiamento desse programa por meio do corte em outros programas e políticas que eventualmente sejam menos eficientes, né? Então você deslocaria os recursos para um programa que, em tese, teria um benefício maior para a sociedade. Mas eu acho que o presidente, né, e o próprio Congresso também nos últimos anos tem se mostrado muito resistente a cortar despesas. Muitos falam no abono salarial, no seguro defeso, no salário família. São todas despesas que de fato trariam algum impacto fiscal positivo que pudesse ser utilizado para financiar o renda cidadã agora, né, o nome. Mas o que a gente observa é uma resistência muito grande, né? E aí realmente fica muito difícil que tudo caiba dentro do teto, né? Alguma coisa tem que sobrar. E aí a solução que o governo colocou, na verdade, é não cortar a despesa. Ele simplesmente está postergando e criando um passivo sobre o qual vai incidir juros e que tende a se acumular ao longo do tempo. Acho que por isso que a reação foi muito ruim, não exatamente pela criação do programa. E teria uma fragilidade legal também, né? O governo deve considerar todos os alertas que foram passados desde ontem, quando anunciaram essa possibilidade de uso dos precatórios, porque o pagamento é determinado por lei, não é? Por decisão judicial, não é? Que o governo tem que pagar, ele não pode mandar o credor ficar esperando. Sim, mas uma vez colocada na Constituição, a meu ver, só caberia alegar inconstitucionalidade perante os órgãos do Judiciário, de repente o Tribunal de Contas poderia se manifestar, mas é uma situação, por exemplo, que já existe nos estados, né? Então a Constituição ela já permite essa vinculação para os estados. Por exemplo, o estado de São Paulo ele vincula 1,5% da receita corrente líquida ao pagamento de precatórios. Agora, é complicado fazer esse paralelo, porque no caso dos estados e dos municípios também, a solução que se adotou foi para que entes tradicionalmente inadimplentes pudessem ter uma sistemática de pagamento regular e que não prejudicasse a prestação de serviços públicos, né? Então eram inadimplentes buscando pagar sem prejudicar serviços, enquanto na União a solução adotada é basicamente
um ente que é adimplente passar a postergar pagamentos. Então, é basicamente o contrário do que se buscou quando foi feita a emenda constitucional que permitiu os estados e municípios vincularem parcela da sua receita corrente líquida ao pagamento de precatórios. E na verdade, Daniel, se esperava que o governo apresentasse propostas também em outros sentidos, mas que envolvem as finanças públicas. Tem aquela ideia de criação de um novo tributo de Paulo Guedes para poder mexer com desoneração da folha. Ainda está aberta a possibilidade de amanhã se discutir os vetos do presidente, inclusive aquele que suspende a prorrogação até o final do ano que vem da desoneração para 17 setores. A gente não sabe se essa sessão vai ser adiada novamente, como já aconteceu várias vezes, ou se ela vai ocorrer, mas deixando de fora esse veto específico da desoneração, que teria um custo de 10 bilhões para o governo, né? Sim, esse é o custo previsto para o ano que vem, se a desoneração se mantiver. E assim, a sinalização é que sim, né? É muito provável que ela se mantenha ano que vem. Ainda que ela que não seja prorrogado, é provável que ainda tenha alguns pagamentos devidos em função de 2020 para serem feitos em 2021. E não, é uma solução, é também uma fonte que não é suficiente também, né, para resolver. Talvez ajuda ali no cenário para o teto e para o orçamento de 2021, mas não é algo que possa aliviar ou resolver o problema do teto que está contratado aí para os próximos anos, né? Agora, Daniel, na tua avaliação, o que poderia ser feito hoje para se ter uma tranquilidade maior, para gerar essa confiança de que o governo vai respeitar o teto de gastos, que não haverá leniência com gastança, não haverá flexibilização, pedaladas, contabilidade criativa e tudo mais? Qual seria a estratégia e mais simples, inclusive com viabilidade política? Bom, vai depender da premissa que se adote, né? Se o governo mantiver a premissa de manutenção do teto de gastos como está, ele realmente vai ter que buscar, e junto com o Congresso, buscar uma fonte pelo lado da despesa. Agora, como você falou, do ponto de vista político, não parece ser viável, há uma resistência grande a se adotar essa solução. Uma solução que também o governo tem rechaçado é romper o teto de gastos, então mandar um orçamento maior do que o teto de gastos, e arcar com os gatilhos, chamados gatilhos, né, que são mecanismos de ajuste compulsórios que a União teria que ativar para o ano que vem, como congelamento de salários, não realização de concursos, não poder criar despesas. Agora, também é uma solução do ponto de vista político, e nesse caso também jurídico, complicada, que muitos defendem que o teto de gastos não pode ser rompido, né? Então, assim, é uma situação realmente muito delicada, e assim, a solução também que se propõe com a postergação do pagamento de precatórios, ainda que seja bem intencionada, afinal de contas a gente está tentando viabilizar um programa que vai alcançar uma parcela muito grande da sociedade e que está mostrando uma vulnerabilidade muito grande, né? Ainda que seja bem intencionado, assim, as aparências importam em economia. Então, se a percepção for de que o governo está tentando burlar o teto, de que ele está se utilizando de instrumentos de contabilidade criativa, isso é muito ruim para a percepção de quem, afinal de contas, financia o governo, né? Vale lembrar que o governo ele é devedor. Ele deve uma resposta porque ele tem que se financiar. Então, acho que essa dimensão não pode se perder de vista, né? Então, é natural que você veja um certo estresse, porque quem financia o governo ele precisa ter garantias de que essa sustentabilidade ela vai durar durante um prazo maior de tempo, né? E o governo se financia junto ao mercado, que tem cobrado taxas mais elevadas exatamente nesse financiamento, por desconfiança quanto à capacidade do governo cumprir as regras aí no que se refere ao ajuste fiscal. Agora é uma situação difícil, né? O presidente estava desabafando agora há pouco, dizendo que o papel dele é muito difícil hoje, que tem milhões de brasileiros que precisam de uma assistência, e a gente tem até um levantamento feito pelo IPEA, que mostra que a renda dos mais pobres foi 32% maior que o habitual no mês de agosto, exatamente por causa dos R$ 600, cerca de 4,25 milhões de domicílios brasileiros sobreviveram em agosto apenas com a renda do auxílio emergencial. Então é uma situação que se colocou pela pandemia, né? Muita gente até não que perdeu o emprego, já vivia numa situação de extrema pobreza e que teve esse reforço importante. Agora largar de novo essa fatia da população sem recursos é muito complicado, né?
E que mudou o parâmetro, né? A gente vinha do parâmetro dos programas de transferência de renda voltados para os mais vulneráveis. O parâmetro era o Bolsa Família, cujo gasto anual é cerca de 30 bilhões, o benefício médio mensal é cerca de 190, 200 reais por beneficiário, e a gente mudou o parâmetro, né? De repente a gente instituiu um benefício emergencial cujo benefício mensal em média, cerca de 900 reais, né, e que custa, por exemplo, pelo menos até agora, custa cerca de 550 bilhões, 600 bilhões por ano. Ainda que você chegue no final do ano de dezembro, reduza o benefício, que é a proposta do governo, ainda assim vai ser um programa, o auxílio emergencial, que vai custar ali, em termos anualizados, cerca de 250 bilhões de reais, né? Então, esse é o novo parâmetro, né? E de fato escancarou uma situação de muitas pessoas excluídas ali dos programas de transferência de renda do governo e que vão pegar o pós-crise, uma crise extremamente aguda e que vai deixar mais pessoas ainda em situação de vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que é importante ter essa sensibilidade de que um legado muito positivo dessa crise pode ser isso, né? Trazer para o orçamento, trazer para programas de transferência de renda, alguns milhões de pessoas que estavam excluídos, né? Então a grande questão é como financiar, como mostrar, e não necessariamente não aumentando despesas, mas como mostrar que esse aumento de despesa, ele seria sustentável, ele respeitaria as regras vigentes, ou, se for alterar a regra, que seja feita de forma transparente e com participação do Congresso, né? É esse tipo de sinalização, esse tipo de compromisso que eu acho que o mercado e as pessoas que financiam o governo desejariam, né? O mais complicado não é aumentar a despesa. Eu acho que o mais difícil é lidar com a incerteza sobre como o governo enxerga a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das contas aí no médio e longo prazo, né? Não, em verdade, talvez ele devesse ter brigado antes pela aprovação, por exemplo, de PEC emergencial, a PEC dos gatilhos, que aciona exatamente esses gatilhos quando houver ameaça ao teto, para criar uma base aí, uma margem de manobra maior em relação ao orçamento para garantir o cumprimento do teto, né? Já tinha os instrumentos, já foram apresentados, né? Se poderia explorar mais nesse sentido. Me parece que é até a intenção do relator do orçamento, que também é relator da PEC 188, que essas medidas sejam implementadas em conjunto, né? Algumas medidas de contenção de despesa, notadamente pessoal, né, salários de servidor, e outras, né, possibilidade de redução de jornada, sejam adotadas em conjunto, né? Mas, a gente tem falado aqui de viabilidade política e, assim, de fato, também me parece difícil imaginar que no curto prazo aí a gente consiga ter uma economia de despesas muito significativa, né? Há nitidamente uma resistência para que isso aconteça, né? Você pode até congelar salários, reduzir concursos, o que já tem sido feito, pelo menos no nível federal, mas você ter um corte muito substancial de despesa no curto prazo me parece muito difícil, né? Então, me parece difícil contar com isso, né? Então, por isso que isso que torna a situação tão complicada, né? Por isso que também a gente precisaria do Congresso para buscar, se forem alterar a Constituição e se for alterar a regra fiscal, que seja feito de forma transparente, né? Que se mostre qual o caminho e qual o caminho de sustentabilidade das contas para o futuro, né? É isso, nós ouvimos aí o Daniel Cury, que é economista e diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente. Daniel, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, obrigado, ouvintes, boa tarde.